Graças a Deus, vivendo para a glória do nosso Deus, experimentando a oportunidade nessa caminhada de vida de construir uma família, de interagir com os nossos familiares, de poder cooperar com os papéis que nós representamos em nossa casa, cooperar com a nossa família, com o bem-estar dos nossos entes queridos. Deus criou a humanidade toda a partir de uma família. A família é uma célula que, pela sua multiplicação, forma a sociedade, forma um país, forma a nação. A responsabilidade de cada célula, a responsabilidade de cada família na saúde do corpo, não é assim? Todas as enfermidades que chegam, muitas vezes começam alcançando algumas células, e estas células enfermas, elas proliferam e começam a multiplicar, e acabam trazendo enfermidade para o corpo de uma forma geral. Precisamos fazer da nossa família uma família sadia, que influencia o corpo, que influencia a igreja, que influencia a sociedade, que influencia o país. Amém, queridos? Pensando com você nesta manhã sobre a maior de todas as vitórias, a maior de todas as vitórias. Todos nós travamos batalhas o tempo todo, do início ao fim de nossa vida. Travamos batalhas todos os dias, do início da manhã, quando abrimos os olhos pela misericórdia, até o momento em que vamos deitar novamente. Estamos travando batalhas internas, batalhas externas. Importante é perceber as vitórias que nós podemos ter, perceber o quanto Deus nos abençoou para vencermos. Os números dessa semana ultrapassam 14 milhões de pessoas que foram recuperadas, que venceram a Covid-19 no Brasil, somente no Brasil. Mais de 14 milhões. É bênção, irmãos, é vitória, irmãos. São batalhas vencidas. Algumas com muita dificuldade, pessoas que ficaram internados por vários dias, meses, mas que venceram. Batalhas vencidas contra esse vírus do inferno. Mas nós perguntamos, amados, nesta manhã, seria então a nossa maior vitória na nossa passagem por esse mundo? Se todos os dias estamos batalhando, se a nossa batalha ela dura todos os dias, em todos os momentos, qual seria a nossa maior vitória? Eu quero ler com os irmãos no livro de Josué, capítulo 24. Convido você a fazer a leitura juntamente comigo. Josué capítulo 24, 2 versículos 14 e 15. Amém? Josué 24, 14 e 15 diz: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do Eufrates, e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus,
em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez, vamos falar com Deus. Irmã Ivone, por gentileza, fale com o Senhor em oração. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Muito obrigado, Senhor. Oh Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Esse texto apresenta um bravo guerreiro, um grande guerreiro, um homem que enfrentou muitas batalhas. Poderíamos citar várias batalhas que Josué travou, enfrentamentos bélicos. Olhamos para Josué, para a sua trajetória, e o vemos lutando contra os amalequitas, quando Ur e Arão levantaram as mãos de Moisés, sustentaram as mãos de Moisés, para que o povo tivesse vitória, e Josué, liderando aquele combate, saiu vitorioso. Vemos um Josué que, lutando da forma que Deus desejou, com os desígnios de Deus, de forma sobrenatural, batalhou contra Jericó e viu as suas muralhas caindo. Josué saiu daquela batalha vitorioso. Observamos Josué batalhando contra os amorreus, uma grande batalha, em que Deus, com um poder extraordinário, com uma demonstração extraordinária de amor ao seu povo, ele faz com que o dia se estenda, ele para o sol, ele faz parar o tempo por quase um dia inteiro, para que aquela batalha chegasse ao final, e Josué sai juntamente com o povo vitorioso. Temos muitas batalhas e muitas vitórias por parte desse grande guerreiro, mas qual teria sido a maior vitória de Josué? Ou qual teria sido a batalha mais intensa, mais difícil? Eu acredito, irmãos, piamente, que a maior vitória e ao mesmo tempo a maior batalha de Josué foi levar a sua família junto com ele a servir ao Senhor. Foi alcançar a alegria de poder servir ao Senhor em família. E eu acredito que esta seja a nossa maior batalha nesta vida, porque não podemos apenas pensar em nós mesmos, mas nós precisamos pensar que a nossa casa, a esposa, o esposo, o filho, a filha precisam se posicionar na presença de Deus. E cada um de nós, no papel que representamos, somos um instrumento que Deus quer usar para que a nossa família esteja firmada na rocha, para que aqueles que Deus confiou em nossas mãos possam alcançar a alegria da eternidade. Irmãos, esta é a nossa maior batalha, porque a partir do momento que temos uma família, que criamos uma família, não é somente a nossa alma agora, mas a alma daqueles a quem Deus confiou a nós. Pensando nos arqueiros, como falamos domingo passado, os arqueiros que têm suas flechas,
e as guardam na aljava, algumas flechas, mas pensando o quanto nós precisamos nos posturar em levar estas flechas para o alvo. Mulheres sábias, edificando casas bem estruturadas, como diz Provérbios. Todo aquele que conhece o Senhor precisa se preocupar em colocar a sua casa na presença do Senhor. Josué lhe traz para nós uma postura de alguém que entende: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E é dentro desta palavra de Josué que Deus quer trabalhar o nosso coração nesta manhã, nos mostrando qual é a maior de todas as lutas, mas também ao mesmo tempo qual é a maior de todas as vitórias: poder servir ao Senhor com a nossa família. Aleluia. Olhando para esse homem de Deus, Hudson Taylor, ele disse assim: todos os gigantes de Deus foram homens fracos, que fizeram grandes coisas para Deus, porque se basearam na presença divina com eles. Homens fracos que nas mãos de Deus pareciam gigantes. Olhamos para Davi combatendo Golias, olhamos para Paulo realizando tantas coisas, mas um homem fraco, um homem pequeno, como todos nós, um homem limitado, como todos nós, mas que nas mãos de Deus se tornaram gigantes, guerreiros, porque eles tinham essa certeza da presença de Deus com ele. Eles baseavam as suas ações com a presença de Deus. Como Davi disse a Golias: você vem a mim com espada, com arma, mas eu vou a você em nome do Senhor. Ou seja, essa certeza da presença de Deus me faz maior do que verdadeiramente sou, porque eu com Deus sou mais que vencedor. E Deus quer que você entenda isso, olhando para a sua casa, olhando para as lutas que você tem, olhando para a responsabilidade que você tem na manutenção da vida da sua casa, da vida espiritual da sua casa. Talvez o filho está sozinho na igreja, os pais não estão, mas esse filho não pode pensar: olha, eu não tenho condição de realizar. Não, você é um gigante, menino. Menina, você é um gigante, uma giganta. Você pode, você tem um potencial ilimitado, porque Deus não tem limites. Assim então, Josué, ele opera grandes obras para ele e para a sua casa. Como Josué conquistou tamanha vitória? Eu quero pensar com você. 3 pensamentos. Como Josué conquistou essa grande vitória de servir a Deus com a sua família, de poder fazer a diferença. Primeiro, ele não negligenciou sua responsabilidade pessoal. Ele não barateou a sua passagem por essa vida. Ele não deixou que a vida passasse e ele se esquecesse do que era principal na vida dele. Ele não negligenciou a responsabilidade que ele tinha. Ele não ficou jogando a culpa no outro. Ah, mas se fulano fizer, ah, mas se a esposa fizer, ah, mas se o filho. Não, ele tomou postura. Versículo 14, lido com você. Josué, ele mostra para o povo, juntamente com a sua família, quais são as questões que Deus exige, o que Deus espera e o que realmente eles precisam tomar como posição. Versículo 14 ele vai dizer: agora pois, temei ao Senhor. Ele mostra o que o povo e a sua família precisa fazer. Temei ao Senhor. E temer não é sinônimo de medo de Deus, é sinônimo de reverência, e uma reverência que é forjada pelo amor que se tem por Ele, pelo reconhecimento da grandeza dEle. Isso é temor, não é medo.
mas é uma reverência, uma submissão em amor. Eu amo esse Deus, me submeto a Ele. Eu reconheço esse Deus, o seu amor, a sua bondade, me submeto a Ele. Isso é temor. E ele fala: temei ao Senhor, servi-o com integridade, ou seja, servi-o com inteireza de coração, servi de forma completa. Sirva ao Senhor não escolhendo aquilo que você quer, sirva ao Senhor não naquilo que te parece agradável aos olhos ou que é conveniente a você, mas sirva ao Senhor em tudo aquilo que Ele deseja, em tudo aquilo que Ele ordena. Servir ao Senhor com fidelidade. Não seja dúbio o teu coração, ou você é ou não é dele ou não. Não fique flertando com o mundo, não dê ocasião à sua carne para que ela fracasse, não fique brincando com o pecado. Josué está mostrando ao povo e mostrando à família a vontade de Deus. Mas importante pensar, irmãos, que ele não negligencia a sua responsabilidade pessoal, porque ele vai dizer assim: eu e minha casa. A vontade de Deus é essa, mas se parecer mal aos olhos de vocês realizar esta obra, se posicionar desta forma, vocês têm a oportunidade do livre-arbítrio, mas saibam, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué não exige que a sua família pague um preço que ele não esteja disposto a pagar primeiro. Por isso ele vem primeiro, por isso ele diz: eu e a minha casa. Ele não coloca apenas a sua família, mas ele diz: eu e a minha casa. Escuta, querido, não conseguiremos sucesso na vida familiar se esperarmos apenas que os outros realizem mudanças significativas, se não estivermos dispostos a mudar naquilo que precisamos. É fácil olhar para a nossa família, analisar cada membro da nossa casa, sugerir algumas questões que seriam um ajuste na vida do outro, mas esta análise precisa primeiramente começar em nós. Quando Paulo fala ali, quando nós estamos nos preparando para um momento tão importante, ele diz assim: examine, pois, o homem a si mesmo. Nós precisamos olhar para nós e entender as nossas pautas. Josué olha primeiro para ele: eu e a minha casa, eu tenho responsabilidade com a minha família, tenho responsabilidade de servir esse Deus e mostrar como é para a minha casa. Eu preciso incentivá-los, eu preciso com a minha vida motivá-los, eu preciso mostrar que a minha fé é real, eu preciso mostrar que Deus, o Deus que eu sirvo, é real para mim. Mateus capítulo 7, versículo 12. A palavra de Deus nos diz: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Se dizes que alguém está tirando a sua paz dentro do lar, analise a sua própria vida. Olhe se você é pacificador na sua casa, se você está desejando um lar repleto de amor. Comece semeando o amor. Observe se você é alguém que está lançando as sementes do amor na terra da sua família. Se desejas uma família dirigida pelo Espírito Santo do Senhor, que você possa se posicionar a ser o melhor templo que esse Espírito possa ter, para que de fato então desejemos que a nossa casa possa também agir assim. Josué então toma posição e diz: eu.
eu lutarei mostrando à minha família a diferença. Um segundo pensamento: a servir a Deus com a sua família, não abrindo mão da sua casa. Como ele diz, ele se posiciona. Quantas pessoas estão indo para a igreja, se posicionando diante de Deus, mas não se preocupa com a família, não se preocupa com os familiares. Deus está dizendo aqui, mostrando pela vida de Josué, que ele não abriu mão da sua casa, eu e a minha casa, ou seja, eu não vou sozinho, eu não estou sozinho, eu não aceito ir sozinho, eu não aceito receber a alegria da salvação, mas entender que aqueles que estão habitando, residindo na minha casa, estejam caminhando para o inferno. Eu quero que a minha família vá para o céu comigo. Ele sabia da responsabilidade que ele tinha com a sua alma, mas ele sabe também da responsabilidade que ele tem com a sua família. Romanos 14:12 diz: de maneira que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Quando eu chegar no céu, Deus olhará e vindas ou não, mediante aquilo que Ele tinha como objetivo para mim. Assim é. Então nós precisamos perceber que cada um de nós tem a sua responsabilidade pessoal consigo mesmo. Mas ao mesmo tempo a palavra também nos dá a responsabilidade com aqueles que estão conosco. 1 Timóteo 5:8, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Não haverá diferença do crente que não tem cuidado da família com o incrédulo. Então nós precisamos nos posicionar nessa verdade. Josué aqui nos ensina muito. Eu tenho responsabilidade pessoal, tenho responsabilidade com a minha vida, tenho responsabilidade com a minha adoração, tenho responsabilidade com a minha comunhão com Deus, com a minha oração, mas eu preciso ter responsabilidade com a minha casa, com a minha família, com os entes que residem no meu lar. Cuidar da família, não abrir mão da família, não se resume em falar de Deus, não se resume em convidar para o culto ou arrastar pela mão, mas não abrir mão da sua casa. É uma chamada que exige um trilhar mais difícil. É uma trilha muito mais íngreme do que apenas um convite, do que apenas uma verborragia, onde eu preciso mostrar as mudanças de Jesus. É na minha casa, é no meu comportamento, é nas minhas palavras, são nas atitudes. Não apenas falar de Deus, mas mostrar Deus. Não apenas convidar para um culto, mas celebrar o culto em família, estar vivendo na presença de Deus em todo o tempo, como quem celebra a vida como um grande culto ao Senhor, onde minhas atitudes possam falar por si mesmas a diferença que Cristo fez em mim. Precisamos no nosso lar, que a nossa família veja o nosso exemplo positivo, e que talvez com toda a autoridade do Espírito sobre nós, com toda a humildade de Cristo em nós, possamos dizer como Paulo disse outrora: segui o meu exemplo, fazei aquilo que eu faço, assim como eu sou imitador de Cristo, imitai a mim. Que nós possamos dizer ao nosso povo assim. É pagar o preço, irmãos.
Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas qual o preço que temos pagado para trazer essa família para os pés, trazer essa família para a cruz? Josué não declara: eu e minha casa serviremos ao Senhor com autoritarismo, excluindo da vida dos seus companheiros de família o livre-arbítrio. Eu e minha casa, e eu arrasto todo mundo. Não, mas ele fala porque ele traz o seu povo com amor. Ele faz tal declaração porque ele está caminhando junto com a sua família. Ele faz tal declaração porque ele conhece a sua casa. Ele faz tal declaração porque ele mostra a verdade à sua família pelo amor e não pela força. E é isso que Deus espera. Que nós chegamos a um conhecimento da nossa família, uma interação com a nossa casa, que possamos conduzi-los para a presença do Senhor. E é uma batalha. Isso é uma batalha. Não é fácil. Mas Deus espera que nós façamos, subjugando todas as dificuldades, subjugando todas as diferenças, porque muitas vezes não está dependendo só de você. A gente não está julgando isso. Depende do outro que não quer assimilar, que mesmo vendo as diferenças, que mesmo entendendo que realmente precisa, mas não quer, ainda não chegou no coração, ainda não chegou no momento. Mas Deus te dá esse ânimo nessa manhã, dizendo: não desista, eu e minha casa. Então lute pela sua família, lute pela sua casa, lute para que a sua casa sirva ao Senhor. Amém, irmãos? Nós precisamos mostrar para a nossa família que, se estivermos ligados no Senhor, a vitória é certa. As coisas se ajustam quando nós nos ajustamos com Deus. Certa vez o menino estava tentando abotoar a camisa, e todas as vezes que ele olhava para o trabalho que ele fez, a camisa estava torta, botãozinhos fora da casa, na casa errada, e a camisa toda torta. Uma hora uma parte lá embaixo, outra lá em cima. Já viu isso com criança, né? A mamãe, observando aquilo, falou: filho, deixa a mamãe te ensinar, deixa a mamãe te dar uma dica. Comece com o botão de cima. E aí ele começou com o botão de cima e foi descendo. E quando ele chegou no último, a camisa estava certinha. Irmãos, se nós ajustarmos com aquele que está em cima, aqui embaixo vai se ajustar, aqui embaixo vai se alinhar. Os botões entrarão nas casas certas. Nós precisamos alinhar o nosso lar com o céu, ajustar a nossa família com o nosso Criador. Eu e minha casa, você e a sua casa. Mas quando lendo isso, irmãos, quando lendo esse texto, me preocupa muito, olhando para a minha casa e para a família de hoje. Me preocupa muito. Comecei a meditar nisso. Como que Deus incomodou meu coração. Como Josué conquistou tamanha vitória de servir a Deus com a sua família. Um terceiro pensamento: não perdendo de vista a razão de ser salvo. Ele vai dizer assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E me apertou demais. Ontem eu parei e fiquei parado pensando: meu Deus. E foi a expressão que saiu dos meus lábios: meu Deus, o que estamos fazendo? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué entendia que a casa dele, que a casa dele precisava estar na presença de Deus, precisava ter compreensão da palavra de Deus, precisava ter compreensão que a oração era importante. Mas ele entende que
A casa dele precisava servir. Como estão as famílias denominadas cristãs hoje, no quesito servir? E isso nos preocupa. Agostinho escreveu: Deus não se torna maior se você o reverencia, mas você se torna maior se o serve. Deus não vai se tornar maior, nós não acrescentamos nada a Deus, Ele é. Eu sou o que sou, e não há sombra de variação, não há mudança em Deus. Então nós não o tornamos maior pela nossa reverência, pela reverência que damos a Ele, mas nos tornamos maior quando o servimos. Agostinho estava plenamente certo das palavras, e nós precisamos tomar também posição. Não há acréscimo nenhum em nossa vida, não há acréscimo nenhum na estatura espiritual humana, senão quando nos rendemos a servir ao Senhor com alegria. Eis a grande questão do cristão. Eis a grande questão do cristão. Seremos gigantes ou anões? Qual será a nossa postura? Qual será a nossa estatura? Qual tem sido a estatura do cristão da atualidade? Um anão, porque não serve, ou um gigante, porque serve ao Senhor da forma que Deus espera? Qual tem sido a sua estatura, a minha estatura, a estatura da nossa casa? Irmãos, se nós fizermos uma análise daquilo que Deus espera, de como é a palavra de Deus, de como é a vontade de Deus para nós, eu fico pensando, obrigado, amor, fico pensando, queridos, o que Deus espera de nós na questão serviço? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como estamos vivendo? Algumas perguntas para o nosso coração. Como nós estamos vivendo? Quais têm sido os nossos alvos? Quais são as nossas prioridades nesta passagem pela vida? A passagem da nossa família. Aquilo que priorizamos para a nossa família. O que como família precisamos realizar? A possibilidade de dizer que somos servos do Senhor sem fazer nada para o Senhor? O que a nossa família tem feito para a obra de Deus, para a glória de Deus? Irmãos, quantas vezes nós falamos do ateu, mas o que incomoda mais ao coração de Deus? Comecei a pensar dentro disso aqui. O que incomodaria mais o coração de Deus? Um ateu que declara que não crê, que Deus não existe, que Deus está morto, que Deus é uma ilusão? Ou um crente que declara que Deus é Pai, que Deus é amor, que Deus vive, mas não faz nada para esse Deus, negligencia toda a vontade de Deus, vive a sua própria vida, sem se preocupar com Deus, sem ler a palavra de Deus, sem intimidade com oração com esse Deus, não conhece Deus, não está nem aí para Deus. O que desagrada mais ao coração de Deus? Eu fiquei pensando porque eu me lembrei nesse momento de uma parábola que Jesus conta, de 2 filhos, que o pai chega: filho, faz isso. Ah, não vou fazer não, pai. Filho, faz isso. Falou com o outro: ah, pode deixar comigo. Deixa comigo. Aquele que disse que não faria, fez. Aquele que disse que faria, não fez. Qual dos 2 filhos agradou o pai? E eu fico pensando, irmãos, de verdade, somos filhos de Deus, somos servos de Deus. O que nós temos feito
em serviço para a glória desse Deus. E não é apenas ter um cargo, não é isso. Mas a nossa vida precisa ser um derramar diário de serviço a Deus. Um servir a Deus que começa no exame da minha consciência diária, no exame dos pensamentos que eu permito que se mantenham vivos na minha mente, um exame do meu coração para ver se as minhas atitudes, as minhas palavras são coerentes com aquilo que Deus espera de mim. Isso é servir a Deus. E nos traz uma preocupação, porque não vemos isso na atualidade, irmãos. Não temos visto. Precisamos incentivar a nossa família a servir ao Senhor. Fazer parte do corpo não se resume a ser batizado e a frequentar os cultos esporadicamente, servir ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por quê? Porque foi batizado, porque uma vez ou outra vem ao culto, mas isso não basta. Fazer parte do corpo é servir, fazer parte do corpo é entender a minha missão no corpo, é entender que se eu sou olho, preciso enxergar, se eu sou ouvido, preciso ouvir, se eu sou boca, preciso falar, se eu sou nariz, preciso sentir. Nós precisamos realizar a obra e ser no corpo aquilo pelo qual nós nascemos para ser. E aquele que ainda não entendeu a sua missão, ainda não sabe o seu lugar no corpo, ainda não se identificou dentro do reino. Deus espera que nós entendamos a nossa missão e sirvamos ao Senhor. Deus não quer que você faça a missão do nariz, da boca, do ouvido ao mesmo tempo. Pessoas se desdobram para as coisas de Deus, enquanto outras estão paradas. Deus está dizendo à igreja dele nesse tempo: a nossa casa precisa servir, a nossa família precisa servir. Uma coisa muito séria que me veio ao coração, quando meditando nessa palavra: quantas famílias estão criando seus filhos sem exemplo nenhum de serviço, irmãos? Quantas famílias estão criando os seus filhos sem noção nenhuma de serviço? Olha, estas vidas, essa nova geração está crescendo, com a noção que ser crente é assistir culto. Ser crente é vir na igreja uma vez ou outra e assistir culto. Relógio, celular, assistir culto, preocupado com o horário do culto terminar. Porque não entendeu o serviço. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O serviço do meu coração quando se prostra diante de Deus, o serviço da minha adoração, o serviço do louvor dos meus lábios, o serviço da oração, o serviço do culto celebrado, não por quem está na frente ministrando, cantando ou pregando, mas por toda a igreja junto, a família cristã unida, louvando a Deus. Quantas famílias não se empenham em buscar a palavra, a oração, nos cultos em casa ou no culto ao templo, no templo? Formarão uma próxima geração ainda mais fria, irmãos, espiritualmente falando. Se nós estamos vendo uma frieza terrível, o amor se esfriando, a iniquidade se multiplicando, nós temos uma cota de contribuição muito grande. Nós temos que nos preocupar com isso, porque estamos formando famílias muito frias, muito aquém daquilo que Deus espera. Porque olhamos para a Bíblia e vemos famílias defeituosas, famílias, mas temos os exemplos que podem nos ajudar, como Josué. Eu e a minha casa serviremos. Não seremos apenas uma família nominal, não seremos apenas aquela família bonitinha que está no templo, mas seremos a família que realmente se posiciona como uma família de verdadeiros adoradores, que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quantas famílias, irmãos, nunca tiveram uma experiência de ganhar uma alma para Cristo? A próxima geração, ela não terá temor nenhum, não se
esmerará nem um pouquinho no evangelismo, não terá dor pelas almas, por ganhá-las, por ajudá-las. O que nós temos feito? Qual é a família que nós temos formado e para quem será? Lembra do que Deus diz ao rico insensato? O que você está juntando, louco, ainda hoje te pedirão a sua alma, o que tens preparado para quem será? Voltando essa pergunta para a nossa família, o que eu tenho preparado na minha casa, para quem será? Para o mundo? Para se dar bem na profissão? Para ser, alguém de destaque na sociedade? O que eu tenho preparado, para quem será? A minha família, para quem será? Para quem será a minha filha, as minhas filhas, o meu filho? Para quem será a minha esposa? Para quem será? Nós precisamos trabalhar para responder essa pergunta, olhando para a família. Será para o céu, porque estamos no Senhor. Pensando, irmãos, e quantas pessoas passam a sua vida cristã toda tão envolvido, absolvido pela sua própria luta, a luta de pecados, de quedas, não se ajusta, não se estrutura, está sempre na pior, está sempre fraco, está sempre isso, está sempre aquilo, caindo, se deixando levar pelo pecado e aquela coisa toda, e ele está sempre tentando se reerguer, se reestruturar, e nessa luta de se reerguer, se reestruturar, de vencer o pecado, e amanhã cai de novo, e aquela bola de neve, de tanto isso, ele não serve a Deus. Ele fica só lutando para tentar se erguer o tempo todo, mas dando brecha ao diabo, e a casa dele está parada. Deus espera que, como Josué, nós olhemos para nós. Eu tenho responsabilidade pessoal comigo, então eu preciso me ajustar diante de Deus. Quando eu me ajusto, eu estou equilibrado, eu consigo então olhar para a minha família, porque senão eu vou ter que ficar só olhando para mim. Deus tem misericórdia de mim. Não, eu estou equilibrado, eu posso olhar para a minha casa. Estou equilibrado, eu posso ajudar a minha casa a uma postura de serviço. Serviço no quebrantamento de cada coração, serviço na adoração prestada, serviço em todas as questões que diz respeito à casa de Deus. Deus quer reparar a nossa vida, Deus quer reparar as nossas famílias, amém? Josué conquistou a vitória de servir a Deus com sua família, pois não negligenciou sua responsabilidade pessoal, não abriu mão da sua casa, não perdeu de vista a razão pela qual ele foi salvo: servir ao Senhor. Eu, minha casa, serviremos, amém? Que Deus nos abençoe, que Ele continue ministrando a nossa família, que todos nós possamos aprender e sermos acrescidos das bênçãos do Senhor com a sua santa e maravilhosa palavra. Vamos orar, vamos falar com Deus mais uma vez. Bendito Deus, obrigado pela bênção de ouvirmos a Tua voz, de sermos exortados, de sermos acalentados também, de sermos avisados acerca da nossa responsabilidade, acerca de deveres, mas também acerca de direitos, acerca de vitórias que podemos ter, acerca da maior vitória alcançada, que é servir ao Senhor com a nossa família. Obrigado, Pai, obrigado por esta palavra. Obrigado pelo alcance da mesma, que assim como a chuva que desce da terra, desce e cai na terra, e penetra no solo, esta palavra também penetre no coração de cada ouvinte, e possa fazer germinar sementes adormecidas, que foram lançadas talvez há algum tempo no solo desse coração.
e que possam germinar, florescer e frutificar para a tua glória. Ajude, Pai, ajude a tua igreja, a Igreja Batista do Alegre, mas a tua igreja de um modo geral, todos os servos do Senhor espalhados por esse mundo, a servirem ao Senhor, a não serem a igreja moderna que apenas reverencia o Senhor com um culto semanal, apenas com o assistir de uma programação. Deus, que não sejamos nominais, mas que sejamos de fato, Pai, autênticos servos. Nos ajude, Pai, nos dê visão para que percebamos as necessidades da nossa casa e lutemos por ela, para que eu e a minha casa possamos servir ao Senhor. No nome de Jesus nós oramos, neste nome reverenciamos o Senhor, neste nome adoramos a tua glória, neste nome agradecemos, hoje e sempre. Amém. Amém.